Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Graças a Deus estamos aqui, né? Mais uma vez. E Deus é sempre misericordioso, sempre bondoso, e Deus nos dá mais uma oportunidade para sermos diferentes, fazer diferente e aprender mais de Cristo. Olhe comigo agora. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá neste dia de fazermos melhor para o Senhor e para que sejamos aperfeiçoados em Cristo. Pai querido e amado, queremos clamar agora para que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender as palavras que sairão da tua boca para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá? O livro de Mateus, no capítulo 27, versículo 5, traz o seguinte versículo: E Judas, tomando as moedas de prata, as lançou no santuário. Saindo dali, retirando-se, foi se enforcar. Um pouco antes, na mesa da ceia, Jesus havia citado um salmo e dito o seguinte: um de vocês é o traidor. Bom, todos ficaram intrigados, porque começaram a examinar o seu coração e ver qual seria a possibilidade de fazer tal coisa com o mestre. Afinal de contas, era um homem bondoso, Jesus sempre foi, né? Um homem bondoso, extremamente agradável, conselheiro, estava ali amando os discípulos literalmente, né, com amor filéu, amor de pai. E eles ficaram assim preocupados em saber quem será esse traidor, será que sou eu? E começaram a perguntar um por um, perguntando a Jesus: será que sou eu? Sou eu, mestre, que vou traí-lo e tudo mais? Jesus ficou calado. Judas, porém, também perguntou, a fim de dissimular, e disse assim: mestre, acaso sou eu? Então Jesus responde: você está dizendo. Bom, e aí ele apresentou um sinal, ele disse assim: aquele que molha o bocado de pão junto comigo, esse é o que há de trair. Diferentemente de nós, que colocamos um prato, um pão, o que nós vamos beber num copo do outro lado, a ceia era feita de forma diferente. Havia uma bacia, né, com o que eles haveriam de beber, e havia o pão também. Este pão era partido com as mãos. Era partido, por isso o ato de lavar as mãos antes de assentar, lavar os pés e tal. Tudo tem um simbolismo, mas acima de tudo é uma questão de higiene. Então eles arrancavam um pedaço de pão. Que pedaço de pão eles arrancavam? Um bocado. Que isso? É a quantidade que cabe na sua boca. Então cada um partilhava, né, pegava o seu e passava. Nessa ceia, Jesus serviu o pão. Então a cada um foi dado o pão de acordo com a necessidade e com a capacidade. É um assunto para outra mensagem. Eles molhavam um bocado de pão na bacia ali, né? Então colocavam todo o pão na boca, ok? Jesus então disse: aquele que molha o bocado de pão junto comigo, esse é o que há de me trair. A conversa discorreu, eles se entreteram com outros assuntos, Jesus começou a falar de outras coisas, e num dado momento, de forma, como é que eu vou dizer, de forma assustadora, não sei, Jesus pega o bocado de pão, e Judas também. E os dois levam o bocado de pão juntos até a bacia. Quando isso acontece, a Bíblia fala que Judas então levantou-se e saiu para trair o Filho do Homem. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Nós muitas vezes nos sentimos frustrados, decepcionados com as pessoas e até mesmo muitas vezes com Deus. E o que tem a ver essa questão de frustração da nossa vida com os outros e com Deus? Será que é justo isso? Veja, a frustração ou a decepção tem muito mais a ver com o que eu esperava que o outro fizesse do que o que de fato o outro tinha a capacidade de fazer. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas e idealizamos o que na nossa mente seria o melhor. Quando nos entregamos confidências ou acreditamos, confiamos nas pessoas, muitas vezes nós estamos ignorando, estamos com os olhos da fé vendados e não queremos ver o óbvio.
Muitas vezes nós somos avisados de que isso não vai dar certo. Veja, não confie no fulano, não confie no ciclano, essa menina não é boa para você, esse rapaz não é bom para você, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro e tudo mais. Nós ignoramos, muitas vezes cegos pela nossa idealização do melhor. Quando nos frustramos, então começamos a dizer que a pessoa era isso, que a pessoa era aquilo outro, porque ele fez isso, porque ele é aquilo outro, porque e tal. Na verdade, ele sempre foi assim. Na verdade, as pessoas, elas não mudam da noite para o dia, né? A própria Bíblia fala assim, será que o leopardo pode tirar as suas manchas, trocar as suas manchas, e o etíope a sua pele? Então, de modo algum, eu posso fazer a transformação em mim mesmo. O único que pode me transformar é Cristo. Quando nos frustramos, então, com essas pessoas, tem a ver com as nossas expectativas, muito mais do que com a atitude do outro. A mesma coisa acontece com Deus. Quantas vezes nós clamamos a Deus por isso, por aquilo outro, achando que nós somos merecedores, achando que tudo que nós fizemos até agora obriga a Deus a nos dar aquilo que queremos. Afinal de contas, Ele falou para fazer, estou fazendo e aqui estou para receber aquilo que Ele prometeu que eu deveria receber. Às vezes Deus não prometeu nada disso. Existe um texto, e nós já conversamos sobre ele num outro vídeo, que as pessoas interpretam muito mal. Né? É o texto que diz, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E na ocasião, nós entendemos que o que não nos faltará é o que nós precisamos para viver, e não o que nós queremos. Como você e eu somos pais, os que são pais, e mesmo os que não são, vão entender perfeitamente aquilo que eu estou colocando e que eu vou dizer agora, a ilustração. Você que é pai, ou você que sabe como funciona, se você não é pai, é filho, ou filha, né? Mas enfim, quantas vezes nossos filhos vêm nos pedindo algumas coisas e a gente não, isso não. Qual é a sensação que ele tem? É de frustração, porque ele gostaria de receber aquilo. Agora veja, muitas vezes eles retrucam, outras vezes eles se calam, outras vezes só obedecem, mas no íntimo, há uma frustração, porque ele acreditava piamente que este pai que você é, bondoso, carinhoso, amoroso, daria aquilo que ele pediu, daria aquilo que ela pediu. Porém, estou falando pai, gente, mas eu sei que tem mães também, então estou falando num genérico aqui, tá bom? Você pai, você mãe. Nossos filhos nos pedem as coisas. Muitas vezes nós dizemos não. E veja, o pai e a mãe que conseguem dizer não a um filho, estão criando, educando ele para o mundo. Veja, muitas vezes com as nossas filhas, eu tenho dito o seguinte para elas, né? Pé de galinha não mata pinto. Ou seja, a mãe nunca, bom, pelo menos em sã consciência, mãe ou pai, em sã consciência, tementes a Cristo, jamais machucarão os filhos, a não ser que precisem machucá-los para que eles então sejam libertos de coisas piores. Então, esta frustração que eles estão recebendo, né, isso causa neles um efeito imediato, causa neles uma reação muito ruim. Porém, o tempo passa. E quantos de nós, hoje, né, como pais, olhamos para trás e dizemos assim, então era por isso que meu pai e que a minha mãe diziam que eu não deveria fazer isso, não deveria fazer aquilo outro, porque com a maturidade nós vamos abrindo os nossos horizontes, ampliando os nossos horizontes e começamos a enxergar aquilo que nós não vimos lá atrás, por falta de experiência. Mas vamos lá. Num segundo momento, uma segunda situação, aquele que estava com Jesus e disse para ele, Senhor, isso está em João capítulo 13, ali Jesus começa a falar né, fazer uma mensagem, ele tem ali, ele chama os discípulos e ali ele fala justamente dos últimos momentos da vida dele. Bom, e Jesus então fala assim, olha, eu tenho que ir e tenho que fazer e tal, e Pedro diz, olha, mas eu quero ir contigo, Senhor. E Jesus fala assim, não, você, para onde eu vou, você não pode ir agora. E aí Pedro fala assim, olha, por que eu não posso? Qual é o problema? Eu morreria por ti. Jesus olha para ele e diz assim, você morrer por mim?
hoje ainda, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro recebeu aquilo com assombro, ficou assustado. E como de fato, antes que o galo cantasse na noite do julgamento de Jesus, na madrugada do julgamento de Jesus, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. Não conheço, não sei quem ele é, não faço parte do grupo dele. A diferença é que Judas traiu Jesus e não voltou para o mestre, a fim de confessar os seus pecados e tê-los apagados. Judas teria salvação? Sim. Se ele quisesse, aliás, fazer isso, sim. O perdão não é condicionado àquilo que eu mereço. O perdão é condicionado a quem Deus é. E o que Deus é amor. Isso ele não conhece barreiras, tá? Quando Judas saiu dali e foi enforcar-se, ele não quis, conversar com Jesus para ajustar as coisas. Pedro traiu a Jesus e ainda ficou na multidão. Porém, quando Jesus se aproximava, a Bíblia diz que Jesus, fitando os olhos em Pedro, o amou. E isso moveu o coração de Pedro ao arrependimento. Pedro saiu dali amargurado por ter negado o seu mestre e foi para o mar, mas não foi se matar. Lá buscava ele suas velhas redes para voltar à velha vida. Quando Cristo ressuscitou, o primeiro discípulo com quem ele foi falar foi Pedro, porque Pedro precisava de perdão. Você e eu não precisamos de perdão? Você e eu, será que não estamos colocando a culpa dos nossos atos errados ou das nossas frustrações em Deus? Ou mesmo no próximo? Será que não é necessário nos submetermos à mão poderosa de Cristo, para que Ele nos salve de nós mesmos, para que Ele nos salve da ira, para que Ele nos salve da amargura, da frustração? Quantos de nós têm sentimentos remoídos do passado? Eu sou assim porque o meu pai fez isso, eu sou assim porque minha mãe fez aquilo outro, eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo outro, eu não presto, ninguém gosta de mim e tal. Isso é autocomiseração, isso não vai levar você a nada, a lugar nenhum. Aceite a situação em que você está vivendo como se ela fosse, e ela de fato é, uma educadora, está lhe ensinando algo. Cristo quer nos ensinar a receber perdão, a entregar perdão, e mesmo na frustração, entender que nós ainda podemos andar uma segunda milha com Cristo. Pai querido e amado, transforma esse nosso coração, Deus. Dá-nos um coração igual ao teu, Pai. Um coração disposto a obedecer, um coração disposto a cumprir a tua vontade. Um coração que perdoa, um coração que se perdoa, um coração que busca em Jesus o alento, o colo, e que jamais atribuirá ao Senhor culpa alguma das nossas ações. Dá-nos um dia feliz na tua presença, em nome de Cristo.